Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Pai. Estamos aqui diante do Senhor, Pai, e para o Senhor. Ajuda-nos, Paizinho, e dirige-nos nesta hora. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos que vocês se inscrevam para que o nosso canal seja enriquecido. E depois de ver o gostei ou não gostei. Muito bem, nós estamos caminhando no nosso estudo, estamos já nos livros dos profetas, o grupo de profetas maiores. Temos lembrado que nós estamos vindo de longe lá da lei, os livros da lei, história, poesia e profetas maiores e menores. Hoje estamos começando e estudando o profeta Daniel. Vimos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e hoje Ezequiel e hoje Daniel. Na linha do tempo, nós continuamos no reino dividido. O final do reino de Judá, o reino do sul, e já o cativeiro, já Israel no cativeiro e Judá também uma parte no cativeiro. O livro de Daniel é considerado o profeta maior pelo tempo que ele ministrou, foi dos profetas que mais tempo fez o ofício de profeta. Nós vamos ver mais de 50 anos Daniel profetizou. E no livro dele, de 12 capítulos, vai ter de 1 a 6 é história. São os acontecimentos dele com os amigos lá na corte de Nabucodonosor. E do capítulo 7 ao 12 são profecias. Daniel é considerado um livro escatológico. Ele fala dos últimos tempos. Então existem profecias que já aconteceram e outras que hão de acontecer, porque está na palavra de Deus. O tema do livro, o sentido, a essência, o que Daniel faz lá na corte de Nabucodonosor, é proclamar, é ensinar que Deus é soberano. Deus governa as nações. Deus governa a história. Todo o livro de Daniel vai ser lembrada a soberania de Deus. Então, quando começa lá no capítulo 1, vai dar algumas informações para nós. É o tempo, ano 605 a.C., que começa Nabucodonosor chegando para invadir, para destruir Jerusalém. E aí então vai a primeira leva de cativos para a Babilônia. Vai nessa leva que vai o Daniel. Ele vai, os amigos dele vão também, vão nobres, vão príncipes, vai o tesouro do templo e dos palácios também. Então já começa a apresentação desse tempo, dessa primeira leva que foi, e quando o rei Nabucodonosor fala para Aspenaz, que era um assessor dele, que escolhesse jovens nobres, de boa aparência, sem defeito, que estudassem, doutos em ciências, que fossem interessados e interesseiros de progredir, seleção mesmo de jovens, bons jovens, para assistirem um dia no palácio de Nabucodonosor. Então devia ser ensinado para eles a língua e a cultura da Babilônia. Eles vêm de uma língua, de uma cultura muito diferente. E quando eles chegam, então, são selecionados muitos jovens
para serem preparados. Seria um preparo de 3 anos. Nesses 3 anos, eles teriam ração diária e também estudariam diariamente tudo que concernia à Babilônia, a cultura, a língua, e comeriam as comidas de lá e os costumes da Babilônia. E para iniciar, eles trocam o nome deles. Os jovens que são apresentados no começo são Daniel, o Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 aí principalmente vão aparecer muito. Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Ananias e Azarias, Ias quer dizer Deus, Jeová. Ananias é Deus é clemente. Azarias, Jeová ajuda. E Misael, ninguém é igual a Deus. Então eles tinham nomes hebraicos, mas agora eles vão receber nomes da Babilônia. O Daniel vai ser Beltesazar, que é do príncipe de Bel, que era o deus deles, e Sadraque, Mesaque e Abednego, novos nomes deles. E o chefe diz que eles vão se tornar babilônicos, mas eles falam que não, eles vão continuar sendo hebraicos, hebreus. E Daniel decide não se contaminar com as iguarias do rei. E ele pede para o encarregado que desse para eles, não aquelas comidas consagradas, comidas fortes, mas verduras e água, legumes e água. Seria o alimento que eles tomariam. 10 dias eles pediram de teste e o encarregado falou que era perigoso, porque se eles não ficassem fortes, ele era responsável. E o rei fazia o que queria, matava, perdoava, ele tinha direito de vida e morte sobre os seus funcionários. Mas aquele homem gostou de Daniel e resolveu ouvir e deixar ele fazer o teste por 10 dias. Findos os 10 dias, eles estavam com a aparência melhor e foi feito um teste, eles responderam mais perguntas e depois então o rei chamou e fez muitas perguntas e ele ficou admirado porque no meio dos magos, encantadores, dos adivinhadores que eles tinham lá no palácio, aqueles jovens se sobressaíram pela inteligência, pela capacidade e também pela força física. Então, Daniel ficou ali, selecionado, principalmente ele. Eles tinham muita capacidade e Daniel tinha uma capacidade maior ainda de interpretar sonhos e visões. Daniel continuou na corte de Nabucodonosor, na corte da Babilônia, muito tempo. Ele ficou quando era rei Nabucodonosor, Belsazar, ele é Beltesazar. O rei que vem depois de Nabucodonosor é Belsazar, Dario e Ciro. Então, durante esses reinados, o Daniel permaneceu na corte da Babilônia, do Palácio da Babilônia. Durante esses 3 anos, já está no capítulo 2, durante esses 3 anos, Nabucodonosor teve um sonho e ele não lembrava do sonho, ele queria o sonho e a interpretação. Então convocou todos os magos, encantadores, adivinhos, e entre eles estava também o Daniel e os seus companheiros. E ele queria que eles, primeiro, falassem como foi o sonho, que ele não lembrava, e interpretassem o sonho. Eles falaram que era impossível, só os deuses fariam isso. E os deuses não moram com a gente. Mas aí, Daniel ficou sabendo, perguntou para o Arioque, que era o encarregado disso,
E o que estava acontecendo? E Ariel que falou, Nabucodonosor exige que seja contado o sonho e a interpretação do sonho. E ele falou, se interpretarem, vão ser premiados, vão ter muita recompensa, se não, vão morrer. E quando eles falam que eles não estão conseguindo, ele manda matar os magos, os encantadores. E Daniel fica sabendo, fala com o encarregado que ele quer falar com o rei. E ele fala com o rei, pede um tempo para ele pensar. O Nabucodonosor concede esse tempo. O que Daniel faz? Procura os companheiros, agora eles vão usar o nome da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele convoca os três e para orar, pedir a misericórdia de Deus, porque só Deus poderia falar para eles, qual era o sonho e qual era a interpretação. Então há uma oração modelo. Na Bíblia, a gente acha uma porção de orações dos servos de Deus que nos ensinam a orar também. Então, o que aqueles jovens fizeram? Oraram aquela noite. E foi revelado na visão da noite a Daniel o sonho e a interpretação. Então, só Deus poderia fazer isso, mostrar o sonho e a interpretação. Então Daniel procura o rei e vai explicar para ele. O Senhor sonhou uma estátua imensa, muito esplendor, com um aspecto terrível. E essa imagem, essa estátua tinha a cabeça de ouro fino, o peito e braços de prata, o ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés ferro e bronze misturados. E ele disse assim, a cabeça, essa parte de ouro fino, é o Senhor. Deus conferiu ao rei o reino, o poder, o domínio sobre homens e animais, a prosperidade, a glória. Deus deu ao rei Nabucodonosor. Depois do reino de Nabucodonosor, lá o peito e braço de prata, é um outro reino, mas inferior ao primeiro reino. Depois vem o reino do ventre e quadris de bronze, um reino que vai ter domínio sobre toda a terra. E pernas de ferro, um reino forte que vai esmiuçar todas as coisas, vai destruir todas as coisas. E os pés de ferro e de barro. É uma mistura, como se fosse um casamento, mas não há uma ligação, é um reino dividido. E essa estátua está aí, de repente aparece uma pedra e ela é jogada na estátua e ela vai despedaçar, começa nos pés, nas pernas, nos quadris, no peito, na cabeça e despedaça a estátua inteira, todos os reinos. E esse reino cresce e permanece para sempre. Ele acabará com todos os reinos e durará para sempre. E o rei, ele se prostrou diante de Daniel, engrandeceu Daniel, deu presentes, colocou Daniel como chefe de todos os sábios. E o Daniel fez um pedido, que os amigos dele também fossem agraciados, fossem premiados. Então ele pôs os amigos dele como administradores da província da Babilônia. Daniel ficou na corte do rei. Essa profecia, muita coisa já aconteceu. Esse primeiro reino era o reino da Babilônia. O outro, do peito e braço de prata, veio depois o reino Medo-Persa. Depois a Grécia e depois Roma. Agora, o grande reino que vai acontecer, que está sendo já estabelecido,
mas que vai se completar, é o reino de Jesus. É o reino da salvação. Então, Daniel vai ficar ali desde esse tempo na corte do rei. E Nabucodonosor resolve fazer uma estátua de ouro. Uma estátua de 27 metros de altura, com 2,70 metros de largura. Ele fala de ouro, mas diz que é uma película de ouro, né? Um banho de ouro, aquela estátua enorme. E ele dá uma ordem, um convite, que todos, raças, nações e povos, e o povo dele, e os cativos, todos viessem para a inauguração da estátua. E foi combinado, foi planejado que quando tocasse as trombetas, começavam os instrumentos a tocar, flautas, harpas, símbolos, e tudo tocando, e era para o povo se ajoelhar e adorar aquela estátua. E quem não se ajoelhasse e adorasse seria jogado na fornalha ardente, na fornalha. E o que aconteceu? Tocaram as trombetas, os instrumentos, e todo mundo se ajoelhou. Mas 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se ajoelharam. Aí foram dizer para o rei: a ordem é que se ajoelhe. Quem não se ajoelhar é para ser jogado na fornalha. E os hebreus, aqueles cativos judeus, não se ajoelharam. Aí o rei manda chamá-los e dá uma outra oportunidade. Nós vamos tocar tudo novamente para vocês se ajoelharem. Fizeram e eles não se ajoelharam. Aí o rei se enfureceu e eles disseram: não adianta, nós adoramos só o nosso Deus, nos ajoelhamos e nos prostramos só diante do nosso Deus. E nem que ele não quiser nos salvar, como o Senhor está dizendo, será que ele vai nos salvar? Se ele quiser, ele pode nos salvar. Se ele não quiser, nós continuaremos fiéis a ele. Só adoramos o nosso Deus. Aí o rei ficou mais furioso, mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. E jogaram os 3 jovens vestidos e amarrados. Jogaram na fornalha. E, de repente, o rei começa a tremer, grita: não eram 3? Eu estou vendo lá dentro da fornalha 4 homens passeando. E o quarto parece que é filho dos deuses, parece um anjo. E ele então percebe que eles foram salvos, então manda que eles sejam tirados. Quando eles saem, não tem nem cheiro de fumaça, nada, eles estão ilesos, intactos. E o rei então louva ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele diz assim: o seu Deus enviou o seu anjo e o salvou. E ordena a morte quem insultar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E a casa vai ser arrasada. Então, de hoje em diante, nós temos que honrar esse Deus que é fiel, como são fiéis aqueles que o seguem. O livro de Daniel nos dá esse exemplo de fidelidade, de fé, de coragem diante das provas que nós temos. Sadraque, Mesaque e Abdenego. E vamos ver também Daniel. Passam por grandes provas e anunciam e comprovam que Deus governa tudo. Nabucodonosor era poderoso, mas Deus é muito mais poderoso. Deus põe reis e tira reis. Foi isso que Daniel escreveu. Nós vamos continuar vendo o que vai acontecer na corte de Nabucodonosor com esses homens de Deus. Que Deus nos abençoe.